Ok. Shalom para você que chegou agora, que está assistindo depois. Olha só, então nós vamos estudar um pouquinho sobre por que que Páscoa não é dentro do calendário católico, ok? Segundo o Êxodo 12, você que estava na live de Ano Novo, você viu que o Senhor nos deu uma orientação sobre quando virá o ano, dia 1 de Nissan. Daqui a pouco eu acho que a pastora Ângela vai ler Êxodo 12 com a gente, se eu não me engano. Se não ler, depois leia na sua casa, porque é um pouco longo também. Mesmo a gente lendo aqui, leia depois, medite tudo, verifique tudo que nós falarmos. Por favor, nós não estamos aqui como donos da verdade. Verifique na Bíblia, no seu conhecimento bíblico, tudo que nós falarmos, ok? Mas, segundo o Êxodo 12, o Senhor nos deu uma passagem de ano. E, como eu falei na semana passada, depois, se você não estava, assista a live que está gravada também. Mas o Senhor segue esse calendário, esse ano novo, em todos os eventos de transição que acontecem na Bíblia, inclusive da morte de Cristo. Não vou repetir isso, de todos os eventos que acontecem nesse ano novo. Mas, dentro das instruções de Êxodo 12, nós vamos ter agora também que no 10º dia, um cordeiro puro e imaculado deveria ser colocado para dentro de casa, deveria ser escolhido por uma família. E no 14º dia, esse cordeiro deveria ser morto. E qual é o cenário aqui, gente? O povo estava, né, naquele cenário da última praga. Já tinham acontecido 9 pragas, e o Senhor agora diz: vocês vão ser libertos. Depois dessa última, Faraó não vai resistir, porque os primogênitos vão ser mortos. E agora o Senhor chama das orientações para a Páscoa. E nós vamos ter ali praticamente o capítulo inteiro de Êxodo 12, seguindo as orientações de como deveria ser. O osso do cordeiro não deveria ser quebrado, o cordeiro deveria ser comido com ervas amargas e com a matzá, com os pães asmos. E aí você tem ali todo o Êxodo 12, leia quase 60 versículos, você vai ver que tem toda a orientação de Páscoa. Agora, o que você. Deixa eu pegar aqui a melhorar para eu ilustrar isso que eu estou dizendo. Nós temos no tabernáculo o elemento da menorá. Ela vai representar várias coisas: os 7 Espíritos de Deus, as 7 festas, mas nós vamos ter, a parte da direita para a esquerda, nós vamos ter a, a, a Páscoa. Então, cada luz da menorá, ela também representa uma festa, ok? Então, nós vamos ter Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, e daqui para cá nós chamamos de festas cumpridas. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro Pascual, a gente vai ver isso daqui a pouco. Jesus é a primícia dos mortos. Jesus é o pão asmo, o que tirou o pecado do mundo. E Jesus cumpriu o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Daqui para cá nós chamamos de festas que ainda não se cumpriram. Ok? Então, que é Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, que são as festas das trombetas, festa das cabanas e a festa da expiação. Perdão, expiação e cabanas. Então, quando nós falamos da Páscoa, você vai ver no livro de Levíticos, também no livro, Êxodo 12 não, mas você vai ver no livro de Levíticos, que a Páscoa ela é o pilar de metade do calendário bíblico. Porque a partir de Páscoa se conta os 7 dias de pães asmos. A partir de Páscoa se conta o dia que seria primícia, porque a primícia é o primeiro dia após o primeiro sábado depois da Páscoa. Então, o que seria o domingo, o primeiro dia da semana após a Páscoa. Ok? Então, a partir de Páscoa também se conta 49 dias, 7 semanas até Pentecostes. Ok? Então, Páscoa ela vai ser o pilar de metade do calendário das festas já cumpridas. Então, se a gente muda a data da Páscoa, é hoje, a gente muda para a semana que vem, então, na verdade, primícias, o pães asmos seria só depois de 7 dias, quando já passou. Entende como mudar um dia da Páscoa é importante? Porque ela é o pilar do calendário da data que o Senhor deu para o povo para coisas específicas.
Aí eu sempre cito, eu nunca vou cansar de citar isso, porque é base para ensinamento de festas, a profecia de Daniel 7:25, que nos últimos dias o espírito do anticristo, porque é um capítulo que está falando das bestas, iria se empenhar em mudar o calendário do povo santo. E aqui entra o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. E aí, aqui nesse concílio, Constantino já tinha se convertido. Não quero falar muito sobre a conversão de Constantino, porque a gente já conversou disso em várias outras lives. Mas o ponto que você precisa entender é que esse concílio de Nicéia, que infelizmente alguns cristãos meio boca aberta vai celebrar, até tem data do dia desse de concílio de Nicéia que o povo faz festa nas igrejas. É engraçado que festa de bíblica ninguém celebra. Agora concílio de Nicéia é para acabar com a hora do Brasil. Mas enfim, agora, esse concílio de Nicéia, ele tinha algumas orientações específicas, alguns propósitos específicos. Dentre esses propósitos, tinha a pauta principal, que era a festa da Páscoa. Agora, você precisa entender uma coisa. É, Roma não se converteu. Roma tinha os seus deuses e ele só cede à conversão do cristianismo por conta da. Eu sei que tem gente que já ouviu isso aqui, tá bom, gente? Mas eu preciso repetir porque tem sempre gente nova entrando. Mas Roma, ela cede ao cristianismo porque ela não consegue controlar com o Coliseu e com a perseguição aos cristãos. Então agora é mais fácil eu ceder para não perder o governo. Então Constantino se converte, só que ele começa a fazer agora as suas inserções do paganismo. Um exemplo, assim, eu não vou conseguir passar a imagem agora, que eu não pensei em passar essa imagem antes. Mas um exemplo muito claro, gente, físico, presente até os dias de hoje lá na Turquia, na cidade de Constantinopla. Constantinopla era a cidade onde Constantino se estabeleceu, que hoje é Istambul. Mas na época em que Constantino já tinha se convertido, sabe o que ele inventa de fazer? Está lá em pé até hoje. Eu visitei, tem 3 meses que eu estava lá. Ele constrói uma cisterna, um abastecimento de água, depois de se converter. E aí você vai ver lá 360 e alguma coisa de colunas nessa cisterna. É um número assim absurdo de colunas, colunas enormes. É uma cisterna subterrânea que tem embaixo da igreja principal de Istambul, que hoje é uma mesquita, mas ela foi construída por Constantino depois da conversão. E você olha aquela quantidade de colunas, ela não é arquitetônica, não é uma necessidade de arqueologia, de arquitetura, para segurar, para alguma coisa assim. É realmente intencional, nossa, muitas colunas. Sabe de onde vieram todas as colunas? A Só uma. desculpa. Não, uma não, né? É isso. Eu amo o Zoom porque eu consigo fazer isso. A desculpa de Constantino em colocar todas aquelas colunas para sustentar a cisterna era que não tinha dinheiro suficiente. Mas ele traz colunas de todos os templos pagãos ao redor daquela região para compor a cisterna de Constantinopla, depois de convertida. Então, a ideia era literalmente consagrar as águas. Então, você percebe que Constantino ele tem essa movimentação pagã. Dentre essa movimentação, voltando agora para o Concílio de Nicéia, ele vai estabelecer, ele vai falar assim, ok, somos cristãos agora, precisamos celebrar as festas cristãs. Vamos celebrar a Páscoa, sim, mas vamos mudar a data dela? Vamos mudar a data para, se você olhar o seu calendário até hoje, às vezes cai em março, às vezes cai em abril, não é assim? Cai numa data, cai em outra. Dá um Google, não fica nas minhas palavras. Coloca no Google por que que cai, muda a data. E você vai ver que a data da Páscoa no seu calendário católico, ela muda porque ela é no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. Então, não segue o calendário bíblico. E por que primeira lua cheia da primavera? Porque era o tempo, a data, o período de celebrar as deusas da primavera, como Afrodite, como Atenas, como várias outras deusas, porque eles têm um deus para cada coisa.
Então, você vai, Vênus, então você vai ter ali a mudança, o cumprimento da profecia bíblica de Daniel 7:25 se cumprindo em Constantino. A mudança da Páscoa. Por quê? Porque mudando a Páscoa, a gente muda todo o calendário. Então, a Páscoa que você celebra, ela não é a Páscoa de Cristo. Ela não é a Páscoa que você celebrava. Ela não é a Páscoa da ressurreição e da morte. Porque ela não segue o que Deus estabeleceu. Gente, Jesus morreu na data da Páscoa. Jesus respeitou. Jesus foi o Cordeiro Pascual. A gente vai ver isso sem osso quebrado, com todos os requisitos do Cordeiro. Por que que ele respeitou a data e a gente está tudo bem em celebrar no primeiro domingo após a primeira lua cheia? Hoje, esse ano, está caindo com 3 dias de diferença. Tá tudo bem. Ano passado caiu com 15. Entende? Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque é o cumprimento dessa profecia. O Senhor precisa restaurar o calendário. Ok? E aí, o que você precisa saber ainda sobre essa parte histórica, e eu termino aqui, não quero ir muito fundo em demônio nem nessas coisas. Mas Roma tinha o seu conceito de dominar povos de uma forma diferente dos outros povos. Então, por exemplo, a Babilônia, ela fazia com que os seus súditos adorassem os mesmos deuses. Como, por exemplo, Nabucodonosor, que manda todo mundo se dobrar diante da estátua. Lembra disso? A Síria fazia com que também os seus escravos ou povos conquistados se convertessem à sua religião. Né? A gente vai ter histórias e histórias de martírios na época da Síria, enfim, porque os reinos naquela época tinham seus deuses como também parte do seu país. Então, a partir do momento que eu ganhava um outro território, um povo, esse povo tinha que se converter a essa religião aqui. Inclusive, esse é um dos motivos que Esté esconde a sua identidade, porque o Império Assírio ele tinha essa característica também, apesar de suportar os judeus, mas lá separado. Entende? Então, queria estar aqui, se converta a quem somos. Agora, Roma vai ter uma outra forma de conquista. O que você vai chamar de saduceus e fariseus é o maior exemplo deles. Por quê? A ideia de Roma não é estabelecer os seus deuses, a ideia de Roma é estabelecer o seu governo. E implicitamente, assim, bem sorrateiramente, vai aplicando a sua cultura. Então, à medida isso, Roma não fez só com Israel. Roma fez com vários povos. Então, conquista um povo, tá tudo bem, continua adorando seu Deus aí, só fala que César é o principal, ou só fala que o imperador tal é o soberano. E aí é o que acontece na época de Cristo. Você vai ver saduceus e fariseus, que são judeus, continuam mantendo a sua fé, mas que devem, e tem ali todo mundo meio que o rabo preso com o Império Romano. Manda Paulo para não sei quem lá em Roma. Ô, misericórdia. Manda Paulo não sei quem para em Roma. Manda Paulo para Roma. Manda Jesus para ser julgado por Pilatos. Então a gente vai ter essa mistura de Roma com as religiões que ela conquista. Ok? E aí, dentro disso, lá bem depois de Constantino, na época mais ou menos 700 depois de Cristo, Roma vai chegar no norte. E aí ela vai pegar o povo chamado Etruscos. E os etruscos tinham em sua mitologia uma deusa chamada Ostara. Ok? Ostara não é uma deusa romana, mas como Roma chega aos etruscos, os seus deuses, os deuses etruscos começam a também se relacionar mitologicamente ou historicamente com o panteão romano. Ok? E Ostara vai ser a deusa da primavera, como Afrodite, Vênus e todas as outras. Só que qual é o ponto principal por que eu estou falando dela? A mitologia de Ostara conta que ela uma vez estava passeando no campo de primavera e se depara com um passarinho machucado. E esse passarinho machucado estava prestes a morrer, e para não morrer, ela transforma esse passarinho em uma lebre. Por ser um passarinho, e agora transformado em lebre, vira uma lebre que bota ovos. Então, a maneira de se cultuar Ostara era pintando ovos,
representando aquela lebre, porque a lebre agora em forma de gratidão na mitologia, pintar os seus ovos e oferecer a Ostara que salvou ela. Então agora toda primavera, nesse período também, os etruscos começam a pintar os seus ovos, ovos de galinha ou ovos de codorna, e começam a fazer o caça aos ovos, e o culto à Ostara nasce dessa forma. Com o entrosamento de Roma, cristianismo e e etruscos, mais ou menos como aconteceu no Brasil. Lembra os jesuítas chegando, e aí você vê a miscigenação começando a acontecer entre a religião africana, os indígenas, e hoje nós temos santos que levam o nome de entidades do candomblé, mais ou menos dessa forma. Então, junto com o cristianismo, com Roma, que chega lá nos etruscos, a mitologia de Ostara começa a adentrar o cristianismo e assim nasce o ovo de Páscoa na Páscoa. Então, nada mais é do que um culto a Ostara, em uma data de lua cheia, em uma data pagã, com elementos pagãos. Então não tem como colocar Jesus numa cruz ou a ressurreição de Jesus em uma data que não foi ele que estabeleceu, que não foi o tempo em que ele morreu, ainda com elementos pagãos. Você coloca a cruz e ovos de chocolate no mesmo lugar. E aí hoje nós estamos tão envolvidos nesse ambiente que chega a ser, talvez você ouvindo isso a primeira vez, pensa, como é que agora eu vou tirar o ovo de Páscoa do meu filho? Como é que agora ele não vai participar disso na escola? Porque nós estamos tão envolvidos, e agora começa a fazer sentido quando Jesus fala o príncipe desse século, porque Roma ainda não foi destruída, e você precisa entender isso, que os judeus não acreditam, os judeus ortodoxos não acreditam que Jesus é o Messias, porque o Messias ele tinha obrigatoriamente que destruir um império. Então Jesus, agora na sua primeira vinda, ele vem e realmente não como um Messias físico que os judeus estavam esperando, como Judas Macabeus ou tantos outros que vieram antes. Jesus não foi o libertador físico de Israel. Só que existe uma profecia que vai fazer todos os judeus acreditarem que ele era o Messias e que ele ainda não cumpriu o que vai cumprir na segunda vinda. Porque um rei, quando vinha montado num jumentinho, ele vinha para fazer paz. Jesus, na sua primeira vinda, entra inclusive no 10º dia em Jerusalém, também montado em um jumentinho. Mas um rei, quando vem para fazer guerra com o império, com Roma, ele vem montado num cavalo branco. E aí, agora você vai ver lá em Apocalipse, Jesus terminando o que ele ainda não está sendo gravado, sim. O que ele ainda não terminou. Porque ele vem montado num cavalo branco. Agora ele vai começar. E então uma espada passa pelo céu, como Ezequiel disse, derrubando as estrelas, derrubando o sol, apagando a lua, tirando a mulher do antigo dragão, da antiga serpente e todo aquele cenário de guerra. Então o que você precisa entender é que Jesus ele ainda não veio para destruir Roma, mas ele vai vir. Porque você consegue perceber que Roma, o Império, e Roma, Grécia e Egito é o mesmo povo, e Babilônia é o mesmo povo, inclusive historicamente, as mitologias se juntam. Eu tive no Egito, mostrei para quem é aluno do Templo e Estações, tem lá na plataforma, o templo de um deus romano e de um deus egípcio dentro de um do outro. Isso era incabível. Para provar que é a mesma mitologia, é o mesmo povo. Então, Roma, Egito, Grécia e Babilônia são o mesmo povo. E agora o Senhor vai vir para destruí-los. Agora, quando você olha para o seu calendário e percebe que até mesmo Israel, que tem o seu próprio calendário, está em outro ano, 5.700 e alguma coisa, e vira, tem festas e tudo, não é com a nossa contagem, mas você vai nos aeroportos, qual é o calendário que está rodando? Romano. Gente, eu nem ia falar disso, oh meu Deus, vamos logo que a gente tem que ir embora, tem que dar continuidade. Mas a gente olha, por exemplo, o culto de domingo. Deixa eu ver se eu falo disso. Você vai pro. Eu estive lá na igreja de Laodiceia, lembra a igreja de duas águas? A igreja da água que o Senhor vomita? E na verdade aquilo é uma figura poética, porque as águas de fato são quentes, mas até ela correr para a cidade, as duas já estão frias. Mas ela está falando sobre a igreja de duas informações, igreja de dois deuses, igreja de duas teologias, de dois povos.
E aí você vai ver que lá em Laodiceia acontece também um concílio, porque os cristãos estavam guardando o Shabat. E aí, colado com a igreja de Laodiceia, tem um templo de Apolo, o deus do domingo. Tanto que em inglês se chama Sunday, dia do sol. E aí, sabe o que se estabelece em Laodiceia? Vocês não poderão mais, está proibido, serão presos se vocês celebrarem o Shabat. O dia do Senhor agora, o dia do culto agora vai ser dia de domingo, o dia do sol. Então Roma começa a fazer essas miscigenações, essas misturas, não é miscigenação o nome, esqueci o nome agora para quando duas religiões se misturam. Mas Sincretismo. sincretismo, obrigado, Sincretismo. Polly. Então, Roma agora vai trazer esse sincretismo que nós estamos mergulhados até o dia de hoje. E o que você precisa depositar a sua esperança é que vem um cordeiro em um trono. E esse cordeiro é assustador, gente. Que Apocalipse diz que ele tem 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos saindo de cada chifre. Não é um negócio bonitinho, não. Ele vai vir para destruir. E ele vem para nos libertar desse império. Então, enquanto ele não vem, eu sei que é difícil tirar o seu filho do ovo de Páscoa. Eu sei que é difícil contar outra história que não seja da lebre e do coelhinho da Páscoa, quantos ovos você trouxe para mim. Mas nós precisamos levantar o ensino de Sião, e eu vou falar isso todas as lives. O ensino de Sião precisa ser levantado nesses dias. Amém? Então, deixa eu voltar aqui para minha cola. Eu falei demais nessa parte. Ok, então nós vamos ter a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa, como eu disse, que está celebrado lá em Êxodo 12, começando as orientações em Êxodo 12. Última coisa que eu quero falar para passar para a pastora Ângela. Eu pedi para vocês, no texto do grupo, trazerem alguns elementos. Se você trouxe, glória a Deus. Se você não trouxe, também está tudo bem, porque é só um simbolismo. Mas você vai perceber que na cultura judaica, inclusive árabe também, é um costume do povo oriental. Até japoneses também são assim, é o povo de lá. Mas Deus ele vai respeitar essa cultura e a forma de se passar histórias era através da culinária também. Então, por exemplo, escritos mesmo de história do povo, Adão e Eva, Abraão, José, tudo isso é Moisés que faz com o povo. Antes de Moisés, as histórias de José, as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, isso era tudo feito por tradição oral, por tradição contada. O pai contava para o filho, que contava para o filho do filho, e assim ia. Então, você vai ver todas as festividades bíblicas sendo rodeadas de ceias, de comida, cada elemento com uma coisa específica. Então, a Páscoa em si, nós só trouxemos 2 elementos específicos, porque o Senhor pede em Êxodo que comam com ervas amargas e pães asmos. Então, nós trouxemos esses dois, né? Tem água salgada também que a gente come junto com as ervas amargas, mas você vai ter vários outros elementos que eles colocam. Ovo de codorna, tem uma massinha que eu esqueci o nome agora, que é feito como parece barro. Então, por quê? Porque cada elemento mostra, tipo assim, agora o barro, você vai comer essa massinha que parece barro e vai lembrar dos tijolos que o povo fazia na época que eles eram escravos. Então, é uma forma até psicológica de te ensinar. Porque quando você aprende uma coisa e tem uma experiência degustativa do que você está aprendendo, você registra. O seu corpo registra. Isso, obrigado. Então, você vai ter essa linguagem. Por isso que eu pedi para você trazer alguns elementos. Só que dentro desses elementos que você trouxe, também tem uma figura profética de cada um. Então, nós vamos fazer a ceia da Páscoa da forma como era feita, e o Senhor vai liderar o que mais ele quiser acrescentar. Amém? Então, o primeiro elemento que nós vamos comer e que nós vamos entender sobre e orar sobre são as ervas amargas, e assim nós abrimos a festa da Páscoa. Pastora Ângela. Amém. Glória a Deus. Queridos, pegue aí a sua erva amarga. Eu quero ler alguns versículos somente do Êxodo 12, porque ele é muito comprido e a gente já está lendo esses dias, então quem recebeu aí minha pauta está lendo todo dia, porque eu peço para ler, né? O Êxodo 12 todo. E eu quero ler o versículo 7
três versículos, que diz assim: passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Este dia será um memorial que vocês, todos os seus descendentes, celebrarão como festa. Celebrem como um decreto perpétuo. Aleluia. Amém. Vamos pegar a nossa erva amarga. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Antes de comer, eu gostaria que você... A erva amarga, ela representa o quê? Aquele tempo que estivemos no cativeiro, escravos. Representa a amargura dos trabalhos árduos, da opressão, da falta de liberdade e de tudo mais. Mas enquanto comermos, eu quero que você, se você tiver um papel e uma caneta aí, você pega e faz isso. Mas se você não tiver, o que eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e a gente está celebrando a saída de um tempo de miséria, de escassez, de desgraça, de perdas, separação, quebras de sonhos, a perda dos nossos direitos, problemas familiares. A erva amarga representa tudo que ficou no cativeiro, tudo que ainda não está com liberdade devida, tudo, não só o que nós passamos no passado, mas tudo que hoje ainda não está na nossa mão. Nós não temos autonomia, coisas que estão cativas, coisas que ainda estão retidas, coisas que ainda estão aprisionadas, situações. Eu gostaria que você escrevesse ou você desse nome aí para o Senhor. Diante do Senhor, você vai dar nome às suas prisões emocionais, às suas tristezas psicológicas, a culpa, o medo, as doenças, as fraquezas, a vergonha, tudo que te traz esse peso de exaustão, de injustiça, de abandono, de rejeição, de separação. Tudo que você acha que está ainda no cativeiro, que você não conseguiu, essa liberdade plena, seu direito de ir e vir, situações no seu corpo, na sua mente, na sua alma, sofrimento. A gente está falando aqui de amargura, de sofrimento, de dores. Tudo que derrama lágrimas, faz você ainda derramar lágrimas. Tudo que não saiu do cativeiro. Tudo que você ainda lamenta, quando você vê, você está falando daquilo que ainda é um choro no seu coração. Você que ainda está debaixo de rótulos, sem sua identidade, sua autoimagem definida, curada, porque os rótulos te marcaram, os traumas te marcaram, as feridas te marcaram. E você está na presença de Deus, você come o cordeiro, o sangue está na tua porta, só que a amargura continua, a dor continua, as prisões continuam, a falta de liberdade continua. Tudo isso hoje passa por essa libertação do sangue, passa pela morte do cordeiro. Hoje é dia que Deus te coloca em liberdade plena, que traz a libertação. Nós vamos comer, deixa as lágrimas rolarem, nós vamos comer
representando essa dor, essas dores, aquilo que nós já vencemos e aquilo que não vencemos. Pode falar, Guilherme. Antes da gente comer, deixa ainda com seus olhos fechados. Eu queria que você pensasse, porque as ervas amargas, elas também representam o tempo que parece que Deus está atrasado, o tempo que parece que Deus se esqueceu. Deus tinha dito para o povo que eles seriam uma nação. Essa era a profecia que Deus tinha dado para Abraão. E agora o povo era escravo. E o que mais na sua vida está atrasado, parece? O que mais parece que Deus disse, Deus prometeu, Deus falou, mas eu não quero reclamar, não, mas não está do jeito que você disse que ia estar. Eu não quero reclamar, mas você prometeu e parece que está atrasado. Existem algumas coisas que estão na mão de Faraó. Nós não estamos falando de Satanás agora. Nós estamos falando do sentimento que você tem de estar oprimido. A Bíblia diz que Faraó, quanto mais aconteciam as pragas, mais ele aumentava a carga. E agora é o momento que eu quero que você chore por essa carga. Eu quero que você coloque diante do Senhor o que é que está amargo. O que é que não está debaixo do sangue de Páscoa. O que é que está doendo. Aonde Amém. dói, aonde dói, aonde chora. Que as emoções que estavam guardadas, que as emoções que estavam escondidas, nós crescemos em uma cultura de ouvir que Deus não pode ouvir reclamação, que Deus não pode ouvir seus sentimentos, que Deus não pode ouvir o que você está sentindo, que você precisa ser grato o tempo inteiro e não importa se você está comendo a lama do poço. Mas agora é a hora que o Senhor está dizendo, eu ouvi o clamor do meu povo, então clame. Os sonhos que você engavetou, os sonhos que você já até esqueceu e desistiu, porque passou tanto tempo. Aquela promessa que você ouviu lá atrás quando você se converteu. Aquilo que você acha que trabalhou tanto e não deu certo. Todas as tentativas frustradas, todos os abortos que você teve, físico, emocional, de sonhos, de projetos. A família que você construiu que foi roubada, que te ainda deixou marcado. Coisas que ainda te dói, que você não tem coragem de falar. E eu vou te dizer, abusos que você passou, que você não falou para ninguém por vergonha. Roubos que você passou, usurpações, injustiça que você não fala. Ou com medo de escandalizar, ou com medo de o que vão pensar. Hoje Deus quer trazer a memória, porque é tempo de sair debaixo desse jugo, de liberar tudo que está retido, de liberar a sua vida, de liberar da sua vida toda a amargura. Se é um perdão que você não pediu para alguém, se é um perdão que você não liberou para alguém, em nome de Jesus. O Senhor ouviu o clamor e o choro do seu povo. Por isso é que ele enviou Moisés. Ele ouviu o choro e o clamor. E hoje Deus ouve o teu choro, o teu clamor e o teu lamento. Hoje Deus ouve aquilo que está te trazendo amargura, que está amargo na tua vida. Oi. Hoje Deus escuta o teu clamor. Xerererei, bababá, soco, torororobo, xerererei. Soco, torororobo, xerererei, quetererei. Toda lágrima que você derramou no tempo de amargura é recolhida pelo Senhor hoje. Isso aí que você falou, colocou diante do Senhor, apresentou ao Senhor.
É tempo de ser removido da sua vida. É tempo de ser removido. Shekarabababash. Eu quero que você feche os seus olhos. Coma essa erva. Aqueles que têm a erva, comam. Aqueles que não tenham, continue aí, que a gente vai continuar ministrando. Se você tem a água e sal, molhe a erva na água e sal. Por quê? Porque a água com sal, a água salgada, representa as lágrimas do povo. E também representa a travessia do mar. Então vamos comer. Quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Me canto e derei. Taranda socorro, chocororo, boro, shekerei. Nana socorro, sherei, desse, que terei da shodoro. Sherei, tche, que sotoro, bobo, sheketere, de, chocotoro, do, sherei. É tempo de sair debaixo da escravidão. É tempo da quebra dos cativeiros, das cadeias, das prisões, das dores emocionais e físicas, da falta de direito de escolher, da falta de autonomia, das enfermidades, dos pecados que ainda te aprisionam. Braço forte e mão estendida. Serve. Comer aquilo que é amargo. Come um pouquinho. O Senhor tira com braço forte e mão estendida. Eu sou o Senhor que vos tiro debaixo das cargas e vos livro da servidão do Egito, com braço forte e mão estendida. Senhor, eu chamo de volta as promessas que foram perdidas, que foram esquecidas por causa da culpa, por causa do medo, por causa do pecado, por causa da desistência. Eu chamo de volta aquilo que ficou falido, os sonhos que foram engavetados e outros que foram enterrados. Tudo que morreu, tudo ficou debaixo da morte, tudo que, Senhor, nós escondemos. Hoje nós, Senhor, tiramos hoje do cativeiro, em nome de Jesus. Nós saímos com tudo que nos pertence. Não ficará nenhuma unha no Egito. Nós tiramos tudo que nos pertence. Nós saímos com a prata, com o ouro, com as vestes, com tudo que é nosso. Nós tiramos do Egito, nós tiramos da escravidão, nós tiramos das prisões. Em nome de Jesus, nós não sairemos nus, não sairemos despidos, não sairemos empobrecidos. Sairemos, Senhor, ricos, abastecidos, curados, em nome de Jesus. Eu decreto libertação. Libertação. Se veja agora saindo dos cativeiros. Se veja agora, o Senhor libera o anjo para te tirar das prisões. O Senhor libera anjo para te tirar da morte, da falta de esperança, da frieza espiritual, do abatimento, do cansaço, da escassez, do peso nos ombros. Em nome de Jesus, de todo o peso que você carrega nas suas pernas, nos seus ombros, hoje o Senhor libera os anjos agora para te tirar. Se veja saindo, veja as cadeias sendo quebradas dos seus braços, dos seus pés, e você recebendo mobilidade para sair da amargura, você recebendo agilidade para sair da amargura, como nós lemos aqui. Cajado na mão, você recebe de volta a autoridade. Em nome de Jesus, recebe de volta a autoridade, a autonomia. Os seus lombos são cingidos com a verdade. Toda mentira que te levava para o cativeiro é quebrada, é rompida. Em nome de Jesus.
sandália nos pés. Você não é mais escravo, agora você é filho. Toda escravidão na sua mente, toda mentalidade de escravo, de não merecimento, de falta de entender que é filho amado, toda falta de identidade, toda falta de paternidade é restaurada agora, porque você recebe sandálias. E os filhos têm sandália. Os escravos andam descalços, mas você recebe a sandália. Você recebe o cajado da autoridade, da direção. Você não está mais perdido. Eu declaro direção sobre a tua vida. Toda dúvida, toda incerteza, toda inflexão que você chegou e não sabe para que lado vai a decisão que tomar, eu declaro clareza, direção, governo sobre as suas emoções, governo sobre a sua mentalidade, sobre o seu psique, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Eu declaro você cingido, você não está nu. Você é vestido agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Você é filho e você recebe descanso, você recebe provisão, você recebe porque você tem uma nova identidade. Por isso que você sai depois de ter despojado, depois de ter tomado de volta os 400 anos de lágrima que você derramou, os seus antepassados derramaram, a sua genealogia, a sua linhagem derramou, todo o trabalho que foi derramado na terra, o sangue derramado e não teve recompensa, nós chamamos de volta agora. Você vem restituído de todos os seus familiares que foram roubados nesse ciclo de perda e de destruição. Restituição, restituição, em nome de Jesus. Você recebe o maná da provisão, Amém. você recebe a alegria para celebrar. Oh, racatarabababacharacatarai. Senhor, a tua palavra diz, o Senhor falou, vem fazer festa no deserto. Deixa o meu povo ir para ele fazer festa. Eu declaro que o teu povo entra na alegria do Senhor, no descanso do Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu ler o que o Gui botou aqui. Celebre a festa do Senhor. Eu declaro, celebre a festa. Verdade. Amém, amém, amém. Receba alegria, receba a alegria, receba a alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, as ervas representam isso. Uma coisa que me veio na mente enquanto a pastora Ângela ministrava é de que todas as vezes que Jesus vai fazer um milagre, ele pergunta: o que você quer? Você tá cego. Imagina, um cego tá cego, gente, tá vendo nada. E Jesus fala assim: o que você quer que eu faça? Não é óbvio? Não é óbvio que o cego quer ver? Mas você quer o quê? Você quer uma esmola? Ou você quer ver? E as ervas representam, como a pastora colocou, muito bem colocado. Quando Moisés é chamado, o que o Senhor fala para Moisés é: eu ouvi o clamor do meu povo. E existem coisas, enquanto ela orava, eu sentia isso, que era como se pessoas aqui tivessem desistido de pedir, desistido de chorar, desistido de deixa para lá. Você tem noção que o povo tinha recebido uma promessa e Deus estava atrasado. Essa era a impressão. A gente sabe que Deus não estava atrasado, mas essa era a impressão. Então, eu sinto que é uma liberação do Senhor dizendo assim: o que você quer, chora. Eu sinto como se pessoas estivessem com o choro engasgado há anos, de alianças que se quebraram há tempos. E a gente vai colocando tudo na conta de Deus. Ah, mas tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. Não, tá doendo, chore. Se tá doendo, chore. Pare de dizer que tem um propósito. Tem um propósito, é verdade. Mas Deus não é só Deus, é o seu Pai. E Ele tá dizendo, chore. Fala para mim o que você quer. Então,
Esse é o simbolismo das ervas. É, Senhor, é isso aqui que está ruim. Eu sei que eu já pedi, mas eu estou aqui de novo. E então o Senhor dá uma orientação para o povo. Agora a pressão estava ainda maior. Como eu disse no Ano Novo, Deus tem esse costume. Celebrar uma festa ainda em condição de opressão. E Deus vai começar a dar orientações sobre o cordeiro. E eu quero que você pegue, eu pedi para você trazer dois pães, né? Um vai representar o pães asmos e o outro o pão do cordeiro. E o cordeiro, ele tinha orientações específicas que eu quero ler para você antes da gente ceiar. Êxodo 12:5 vai dizer assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomá-lo das ovelhas ou das cabras. 1 Pedro 1,18 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é o cordeiro pascual sem defeito algum. Ainda em Êxodo 12:13 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga ou mortandade. E agora em Hebreus 9, do 12 ao 14, vai dizer assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou em uma vez o santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue dos touros e bodes, as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica contra a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sangue que nos identifica e o sangue, o mesmo cordeiro que foi passado pela porta para identificar e falar cobertura, agora o sangue de um cordeiro eterno, dizendo: este também está sendo coberto. Por isso que nós não matamos um cordeiro. Por isso que nós não precisamos hoje ir lá no altar e imolar um cordeiro puro, porque o cordeiro puro foi imolado e ainda está imolado lá, manifestando intercessão ao Senhor, dizendo: olha, lembra o que Paulo diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembre que tem um advogado. Por quê? Porque tem um sangue derramado, porque tem um sangue espargido, que disse: olha, eu dei a minha vida. Um cordeiro pascual. Ainda em Êxodo 12:46 diz: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora de casa, nem dela quebrareis, nem da carne quebrará nenhum osso. João 19:33 ao 36, você pode ler depois, que é um texto maior. Mas João vai dizer especificamente que Jesus, ao estar na cruz, os dois ladrões tiveram suas pernas quebradas, porque era um costume romano de quebrar as pernas para acelerar a morte. Mas quando chega na vez de Jesus, o soldado, ao invés de quebrar as pernas, apenas espeta a sua costela, representando também o nascimento de Eva e Adão, agora a igreja e Jesus, mas também cumprindo a profecia de que nenhum osso seria quebrado do cordeiro. Jesus é o cordeiro pascual. Por último, Êxodo 12:8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e a comerão, e com toda a família. João 6:53. Digo-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Da mesma forma que um cordeiro veio para a mesa. Observa o que Deus está fazendo em Êxodo. O Senhor está dizendo: está doendo, está difícil, mas façam para mim uma celebração, e além disso, em comunhão. Eu quero que vocês façam em comunhão. Um cordeiro por família, comam um cordeiro inteiro. Se sobrar carne do cordeiro, dê ao seu vizinho, mas coma tudo. E agora Jesus, em uma mesa semelhante, em uma data semelhante, muito dentro dessa data, vai pegar o pão e dizer assim: esse é o meu corpo, comam todas as vezes em memória de mim. Da mesma forma que um cordeiro era celebrado em volta da mesa e deveria ser
comido para que houvesse libertação. Agora Jesus está dizendo: este é o cordeiro, coma desse cordeiro. Eu sou o cordeiro, comam da minha carne. Jesus é o cordeiro pascual. 1 Coríntios 5,7 diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, o cordeiro pascual. Páscoa representa passagem. Páscoa representa transição. Páscoa é o período em que o povo sai das ervas amargas, sai do tempo de choro, sai do tempo de amargura. E o Senhor está dizendo: saiam, peguem todas as coisas, como a Ângela disse, nenhuma unha ficará para trás, nem nada, todos os seus animais, todas as suas crianças. Satanás, nesse período, diz: pelo menos as suas ovelhas e as suas crianças ficarão aqui. Os seus recursos e a sua linhagem, os seus recursos e a sua geração, os seus recursos e o seu futuro, porque os seus filhos carregam o seu nome no futuro. E o que o Senhor está dizendo é: nem as finanças e nem o futuro. Eu oro em nome de Jesus agora, para que dos cordeiros as crianças sejam liberados agora. Nós dizemos agora: morte aos primogênitos do Egito, morte aos primogênitos do Egito. Eu me lembro quando o Senhor, a uma das igrejas em Apocalipse, diz a Jezabel: Jezabel, os seus filhos serão mortos. E nós dizemos, Senhor, segundo a sua palavra, o que o Senhor liberou contra Jezabel, o que o Senhor liberou contra Faraó, o mesmo espírito que estava sobre aqueles dias. Eu oro em nome de Jesus que uma espada se levante em favor do povo de Israel. Nós oramos em nome de Jesus, mortes aos planos de Satanás. E filhos, fala sobre herança, filhos, fala sobre continuidade, e toda continuidade dos projetos de Satanás, todo filho de serpente que estava na sua história, todo filho de serpente que estavam sobre a sua vida, tentando iniciar uma repetição de ciclo. Filhos, fala sobre continuar legado, todo o legado do pecado, todo o legado da morte, todo o legado que te lembrava do que você fez no passado. Nós dizemos agora: morte aos primogênitos, morte às primeiras colheitas do inimigo. Nós dizemos agora: tudo que Satanás tentava nos manter conectados ao Egito, toda a aliança, eu vejo o Senhor quebrando alianças. Eu me lembro de um rei que chama o Egito para o seu palácio, e o Senhor se enfurece com esse rei, porque a ordem era clara: vocês podem ter alianças com vários povos. O Senhor levantou profetas de Israel para ungir até reis da Síria, mas o Egito não. E nós dizemos agora ao Egito: tudo que estava tentando voltar do Egito, saia agora. Abra os nossos olhos, Senhor, para toda a aliança egípcia. Abra os nossos olhos, Senhor. Não nos faltará ouro, não nos faltará ouro, não terá falta no deserto. Nós não aceitamos aliança com o Egito por causa do medo da escassez. Nós não aceitamos aliança com o Egito por causa do medo de morrer no caminho. Nós não temos medo, temos uma palavra, temos uma promessa, e nos apegamos a essa promessa. Não faremos aliança com o Egito, e damos uma ordem agora aos inimigos, damos uma ordem agora à terra, damos uma ordem agora a tudo que roubaram durante os 400 anos. Inimigos, voltem agora com as colheitas. Assim como no tempo de primavera é um tempo de plantar, eu declaro agora em nome de Jesus aos faraós da sua vida que estavam impedindo o seu plantio, que estavam impedindo a sua colheita: soltem, soltem, soltem.
Arabadarachai, Recadarabadaraçohiaiachai. Nós passamos o sangue do Cordeiro, nós passamos o sangue do Cordeiro, protegemos os primogênitos, protegemos a primeira colheita. Você que é primogênito e está nessa live, se você é primeiro filho da sua mãe ou do seu pai, não importa, nós oramos agora um resgate. Erebacadarabastai, toda morte, todo decreto de morte, de falência, nós liberamos agora a sua casa, a sua família, por meio da sua vida. Em nome de Jesus, nós declaramos: o Cordeiro está morto, nenhum osso foi quebrado, a promessa se cumpriu, estamos seguindo em direção à terra prometida, aguardamos com expectativa as tâmaras de uma nova terra. Nós saímos, Senhor, da mornidão deste mundo, nós saímos, Senhor, da amargura deste século. Quantas guerras pessoais e globais, mas nós saímos, Senhor, com tudo que é nosso e dizemos: estamos em direção a uma nova Jerusalém. Estamos em direção a uma terra que mana leite e mel. Recupere em nossos corações, Senhor, a esperança do seu retorno. A esperança do seu retorno. Canaã ainda não chegou. Canaã é apenas uma tipologia do retorno de Cristo. E nós dizemos, aguardamos com expectativa o dia em que veremos o Cordeiro ressurreto com os nossos olhos. Hoje comemos da carne, hoje bebemos do sangue, mas um dia veremos em carne e sangue diante de nós. Senhor, nós temos esperança no Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é digno de confiança. Liberta-nos, Senhor, dos melões e das cebolas. Liberta-nos dos melões e das cebolas. Eu sinto que talvez pessoas aqui estão passando por situações que pensam: era melhor, pelo menos quando eu estava no candomblé eu não passava por isso. Pelo menos quando eu era daquela vida eu não passava por essa fase. Eu oro para que escamas dos seus olhos sejam agora retiradas e que você se lembre de quanto era amargo. O melão não era bom para você, a cebola não era boa para você, aquele serviço que o Senhor mandou você entregar não era o seu destino, não era o que o Senhor tinha pedido para você estar. Senhor, nós rejeitamos o melão do Egito, porque sabemos que o Senhor vai fazer água sair de uma rocha, mas não nos fará voltar a alianças antigas. Senhor, nós nos desvinculamos do Egito, de sangue, de DNA, de corpo, nem um fio de cabelo, Senhor. Passamos embaixo do teu sangue, passamos embaixo do teu sangue. E como naquele tempo eram em família, hoje em irmãos, em família novamente, nós nos assentamos ao redor da mesa para comer da carne e do sangue. Nós ativamos agora o elemento de corpo no pão e de sangue no vinho. E dizemos que esse pão e esse vinho não fazem mais parte de um elemento natural, mas representam profeticamente o corpo e o sangue de Cristo. Um judeu que morreu na cruz pelos nossos pecados e que nos conectou ao DNA de Israel. E junto com Israel, Senhor, nós entramos agora nesse portal de Pêssah. Junto com Israel, nós entramos na passagem.
Um portal se abre de passagem. Talvez este portal, querido, dê de frente com o mar vermelho. Harabadaiasterkiai. Talvez esse portal dê de frente com o mar fechado. Rebarradarastai. Mas existem ferramentas sendo liberadas. Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Rabadarastai. Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Eu disse que a passagem está aberta. Eu disse que o portal foi aberto. Eu disse que hoje seria a saída do Egito. Por que está clamando? Pegue o seu cajado, e abra o mar. Abra o mar. Pegue o que está nas suas mãos. Pegue o que está nas suas mãos. Eu declaro uma unção de criatividade. Coisas que você via que não ia dar certo, que você achava que não era suficiente, fazendo agora um cajado virar uma arma. Eu vejo o Senhor liberando estratégias de empreendedorismo, como se você olhasse e falasse assim: não dá para fazer nada com isso aqui, como aqueles 5 pães e 2 peixes, não alimenta uma multidão, é só um cajado, serve para pastorear ovelha, mas abra o mar, abra o mar, alimente uma multidão, abra um mar, como a serpente de Faraó, uma arma simples se transforma agora diante dos seus olhos, Moisés, em um instrumento de libertação e resgate. Eu oro para que o ministro Lamed, o ministro de autoridade, Portal 12, se abra agora. Libere autoridade, liderança, governo. Senhor, debaixo do seu governo, nós nos estabelecemos em transição. A palavra que vem no meu coração é que o Senhor não está transicionando um povo, o Senhor está transicionando reis e sacerdotes. É como se eu vejo como se houvesse várias pessoas na frente do mar, todos com cajados na mão. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu não estou transicionando através de um homem, eu estou transicionando líderes, eu estou transicionando pessoas que vão liberar coisas nas nações. Eu estou transicionando. Antes era um homem, um Moisés, que liderava todo um povo. Eu vejo como o Senhor estivesse liberando uma geração de Moisés, uma geração de homens que irão conduzir outros. Olhe para trás de você, Moisés. Existe gente vindo atrás. Eu declaro, existe gente. Se tem pastor aqui nessa live, existe gente vindo atrás, pastor. A sua igreja transiciona. Família, sua família transiciona. Levante os cajados, leve assim como os sacerdotes, agora em um segundo mar, novamente vai abrir o mar novamente, uma passagem de novo. Também nesse tempo, os sacerdotes molham os seus pés. Agora não é só mais um homem, agora não é só Moisés, não é só um cajado, é uma arca, e todo um sacerdócio vista sua roupa e atravesse. O seu sangue nos autoriza, o seu sangue nos habilita, o seu sangue nos habilita, Senhor. Por isso nós comemos e bebemos debaixo dessa transição. Nós comemos e bebemos debaixo desse portal de passagem e te agradecemos, Senhor, porque acreditamos e sabemos em um novo ciclo, um novo tempo, um novo tempo. Vejam, estou fazendo algo novo. Será que não percebem? Abra os nossos olhos para perceber, Senhor.
Você pode comer e beber do sangue. Pastor, Aleluia. Querido, exalte o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, que nos chamou, nos resgatou, nos libertou e nos transportou. Aleluia. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino da luz, debaixo agora do senhorio de Cristo. Aleluia. Nos fazendo assentar na mesa, nos dando nome, nos chamando de filhos. Oh, recalabaceria, massuremantoroa. E nos dando agora direito de herança. Recalabaçorebalabaia. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és digno de louvor, de toda honra e toda glória. Ó Deus, o final do ceder de Pêssega é quando eles adoram, é exaltação, é glorificar o teu nome, porque o cativeiro ficou para trás, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, Senhor, e eu te adoro, nós te exaltamos. Porque uma coisa nova o Senhor está fazendo, nos habilitando para a colheita. Peça é o tempo em que o Senhor nos habilita para a colheita, para a abundância, para viver o tempo da boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, retalamassuriandarai. É por isso que o fermento tem que ficar de lado, porque fermento aponta para um crescimento, ó Pai querido, sintético, um crescimento, ó Deus querido, proporcionado por coisas e questões. Não, Senhor, é um tempo de viver a abundância real do reino. Oh, recantar alabaxeri cantorou, arriba alabaxeri amanaia. Ó Deus, eu exalto e glorifico o teu nome, porque acessamos esse tempo na autoridade do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por ter nos preservado e nos feito chegar até este presente dia, até esse momento. Ó Deus, é maravilhoso aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, por essa porta. O Senhor nos abriu uma porta grande e eficaz. Jesus, eu louvo o teu nome porque tu és a porta. Aleluia. Tu és o caminho, tu és a porta que nos leva para uma outra realidade. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Bendito é o Senhor que nos garante toda espécie de bênção e vitória em Cristo Jesus. Querido, uma palavra o Senhor tem colocado no meu coração, que tem ecoado, que tem gritado como um decreto profético, de Salmo 126, versículo 5.
E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Esse é o tempo de viver essa realidade, de entrar nesse tempo e viver essa realidade. Eu falo isso com propriedade daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, daquilo que eu tenho testemunhado. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Versículo 3 de Salmo 126 diz: sim, coisas grandes fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o tempo de viver uma alegria restaurada, porque você tem sido e será, nesse tempo, testemunha de coisas grandiosas que o Senhor está fazendo por nós. E o Senhor é aquele que restaura-nos, é aquele que enche o leito dos ribeiros do deserto. O Senhor nos restaura, remantarabás, como as torrentes do Neguebe. Querido, esse é o tempo da primavera em que, quando as chuvas vêm, o Senhor vai restaurando as torrentes do Neguebe, e ali o Neguebe vira um jardim, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. O Neguebe é um lugar rochoso, pedregoso, mas que quando as águas da primavera vêm, ele se torna um jardim de plantas e um ecossistema que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Por isso, Davi, quando via isso acontecer de ano em ano, ele escreve dizendo: restaura-nos. O Senhor é aquele que nos restaura, assim como restaura o Neguebe. Quem olha o Neguebe no período da seca e depois vai lá de novo e olha o Neguebe quando ele é restaurado, não reconhece. É o que Deus está fazendo nesse tempo na nossa vida. E aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. O período da peça é isso. Quando o povo de Israel saiu, antes deles saírem, a ordem do Senhor para Moisés foi: vá aos teus vizinhos e peça a ele ouro, prata, vasos, e eles saíram, então saquearam o Egito, despojaram o Egito como restituição e compensação pelos anos de trabalho. Eles saíram milionários do Egito. Então, querido, aquele que semeia com lágrimas, toda lágrima que Israel derramou no Egito foi compensado no tempo da colheita com cantos de alegria colherão, e aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então nós vamos entrar no próximo dia de Pêssar, né? A partir do dia 2 começa a contagem do Homer. Olha que coisa interessante, Pêssar abre a porta para um tempo de uma prosperidade, de uma colheita abundante, de provisão. Por isso que o preparo da casa, né? O rito judaico em que eles preparam a casa limpando, tirando o fermento, é porque agora essa colheita que vem, ela não vai vir, ela não vem regada de nada sintético, não é um crescimento sintético, não é uma prosperidade sintética, que é produto simplesmente do trabalho, é algo que é proporcionado pelo Senhor, através de um ato de fidelidade. O povo começa a entrar num tempo de fidelidade. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus, esse tempo que você entra. Por isso nenhuma unha fica no Egito. Por isso as crianças não podem ficar no Egito. Por isso o nosso gado não pode ficar sobre o domínio de Faraó. Porque é chegado o tempo de deixar ir. E quando o tempo em que você tem que avançar, oh, aleluia! Nós passamos pela tribo que traz essa velocidade, aleluia, essa aceleração. Naphtali aponta para isso. E agora entramos nesse tempo em que a velocidade ela é real e a gente começa a ver o fruto disso. Eu profetizo, querido, que você vai começar a ver o fruto disso, o fruto do seu trabalho. Eu quero dar aqui um testemunho que aconteceu hoje, está acontecendo hoje, nesse portal. A minha mãe, ela vinha numa luta muito grande para conseguir a aposentadoria. E nós fomos descobrir que ela já estava aposentada lá em Minas, pela prefeitura da cidade, já há alguns anos. E a aposentadoria nunca chegou. Foi feita uma fraude, né, com o nome dela. E parecia impossível, mas o Senhor entrou, nós oramos, declaramos.
E no portal de Purim, nós declaramos, né, que o Senhor estava mudando todo o decreto contrário. E quando foi agora, hoje, ela foi tomar posse da aposentadoria dela. Hoje, ela tomou posse. Hoje, ela conseguiu receber os atrasados e vai agora, a partir do dia 5, começar a receber o pagamento. Querido, e não é à toa. Eu falei, olha, não tem coincidência. Deus faz as coisas no tempo certo. E no portal de Peça, nós entramos, saímos do Egito, da fase da escassez, né? Profetizei sobre a vida dela e ela entrou colhendo. Então, eu quero trazer esse testemunho para você ver a realidade de quando você acessa. E olha, eu vou falar algo aqui. Já participei de muitas celebrações de peça, festa na igreja, jantar, mas eu nunca estive num momento de uma atmosfera tão densa, sabe, tão forte da presença de Deus aqui nesse momento com vocês. Que peça maravilhosa. Tem algo assim de Deus muito forte. Sabe a atmosfera? Oh, Ramanassore Cantoro. Querido, eu sinto na atmosfera um peso de algo de Deus, sabe? E vem na minha mente assim, porque Deus Pai já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos, mas nas regiões celestiais. Eu estou sentindo a região celestial pesada das bênçãos, sabe? Quase rompendo, quase estourando. Se prepara para você ver as bênçãos do Senhor correndo atrás de você e te alcançando em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. Meus queridos, para encerrar, alinhados com essa palavra que o pastor deu, se você tem aí o seu pão asmo, o segundo pão que nós pedimos para trazer. O pão asmo, como o pastor orou, também é o, o, o sem fermento, mas especificamente ele foi colocado ali dentro da celebração de Pêssah, porque a Bíblia diz que o povo não teve tempo de deixar o pão fermentar. Eles saíram tão rápido do Egito, foi com tanta pressa, porque a orientação, como a pastora leu, era de que o povo comesse o cordeiro com um cajado na mão, cingido com as suas cintas, já tipo assim, ó, come com o pé na porta, que vocês vão sair logo assim que acabar. Então, a Bíblia diz que o pão não deu tempo de fermentar, de tão rápido que foi depois da ceia. E eu quero declarar, nós sentimos, enquanto nós preparávamos essa ceia, enquanto eu orava ao Senhor também, nós sentimos essas três unções sendo liberadas nessa peça. Sobre a liberação das ervas amargas, do tempo de clamor, a liberação de clamor, de cura interior mesmo, de cura da alma, de cura do que está ruim, a peça em si, o cordeiro, a transição, e o pão que representa essa unção de aceleração, essa unção de ir rápido. E eu sinto que talvez tem pessoas aqui que estavam há anos esperando como pastor. A Bíblia diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E eu quero pegar esse testemunho de Cristo na vida do Moacir hoje e transformar em profecia em nome de Jesus. Que coisas que estavam atrasadas há anos seja acelerado, que você saia de Peça com pressa, que essa atmosfera de bênção que o Moacir disse, isso testifica no meu espírito, seja liberada com aceleramento. Enquanto eu preparava essa peça, eu via um relógio acelerando muito rápido, e era como se o Senhor estivesse mesmo assim, acelerando anos, como se você fosse viver anos em dias. E eu oro em nome de Jesus para que essa contagem do Homer que vai acontecer, os próximos 50 dias, porque Pentecostes é o ápice da colheita. E eu oro em nome de Jesus para que haja um aceleramento durante Homer, que haja uma quantidade de colheita excessiva, assim como os discípulos pegaram tanto peixe que os barcos quase afundavam, ao ponto de chamar outras pessoas. Eu oro por uma colheita que afunde os barcos, que você precise chamar outras pessoas, seja financeira, emocional, alegria,
Você que estava com falta de alegria, com tristeza, eu oro que as pessoas vão te chamar de exagerada. Eu oro em nome de Jesus por uma unção de exagero sobre a sua vida em todas as áreas. Em nome de Jesus, nós comemos esse pão asmo, recebendo esse aceleramento do nosso corpo. Amém? Pode comer. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado. Nós entramos nesse portal de peixe, recebemos as suas acelerações, que os ministros dos relógios celestiais sejam ativados sobre as nossas vidas e alinhem os nossos relógios com o céu. Senhor, nós entramos no seu tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te honramos. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo teu ouvido atento. Eu chamar é o seu nome. Eu chamar é o seu nome, o Senhor que ouve. Obrigado, Jesus, por ouvir o nosso clamor, por nos transicionar e por acelerar as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Foi mais uma live de oração do que de ensino, né? Apesar de aprendermos juntos. Glória a Deus. Queridos, rapidinho, só antes de encerrar, deixa eu passar algumas instruções para você. Páscoa, nós estamos celebrando hoje, mas o portal mesmo de Páscoa, nós estamos em antecedência. Glória a Deus, é válido igual, ok? Mas amanhã ainda é Páscoa. Amanhã é a Páscoa real. Nós só celebramos hoje por conta daquilo que eu falei no início. Então amanhã, o pôr do sol, abre a Páscoa. Então continue nesse espírito de Páscoa. Meu conselho para você: junte sua família, se você puder, seus filhos que sejam. Faça amanhã essa mesma ceia que nós fizemos aqui. É simples, né? A erva amarga, o pão e o vinho e a unção de aceleração. Receba isso, assista a live depois, se você precisar rever, mas tente celebrar novamente. E informação importante, como eu disse, as próximas festas são baseadas em Páscoa. Então, nós vamos fazer um período agora de 50 dias, começando a partir de quinta-feira, ok? Então, Páscoa é amanhã, quinta-feira, dia 15 de Nissan, né, dia 2 de abril, nós iniciamos um jejum, e esse jejum vai ser de 7 semanas, ou seja, 7 quintas-feiras, nós não vamos contar as semanas como segundas. Então, de quinta a quinta é uma semana, ok? E aí, essa primeira semana, nós vamos... Como vai ser esse jejum? Cada semana nós vamos retirar uma coisa, ok? E essa coisa que vai ser retirada vai ser acrescentada. Então, por exemplo, vamos dizer que essa semana eu tiro carne. Semana que vem eu vou tirar carne igual e água, e líquidos, beber só água. Então, até a última semana nós vamos somando. Nós não vamos só trocando. Deu para entender? Dá um joinha aqui para mim se você entendeu. E aí, essa semana agora, se você quiser entrar, entre conosco. Nós vamos retirar toda juntando com essa parte de limpeza, né? Nós vamos retirar toda a farinha branca, ok? Então, pão, bolo, era isso, né, pastora? Farinha branca? Então, tudo Principalmente tudo que tem fermento, que seria aquilo que a gente faz com farinha mesmo, pão, bolo. isso. Então, Mas pão, além da bolo, farinha branca, é o fermento, seria o fermento e a farinha branca? O que acontece, pastor? A gente está tirando a farinha branca porque é com ela que a gente faz o bolo, o pão e tudo mais. Mas como já é primícia, a partir do dia 2 é primícia, e se tira realmente a semana do pães ázimos, se tira realmente o fermento, a gente vai tirar o fermento, o fermento no primeiro dia, que acho que a gente confundiu, Gui. O fermento, os primeiros 7 dias, a partir do dia 2, quinta-feira, 7 dias sem fermentos, isso. tá? Ok. Então, isso, perdão, sem fermento. Por que que nós vamos fazer sem fermento? Por conta da festa de pães asmos. A festa de pães asmos, elas são 7 dias após a Páscoa. Então, elas são todos os 7 dias, não é um dia só. Por isso que nós não vamos fazer live, porque imagina se a gente for fazer uma live por dia. Então, nós vamos fazer aí 7 dias
de agora tirando fermento. Então, isso já está junto na contagem do Homer. Eu sei que é um pouquinho confuso, depois eu faço um vídeo explicando, tá bom? Já está junto na contagem do Homer e na festa de pães asmos. Então, nós vamos retirar todo o fermento. Junto com isso, no domingo, nós temos primícia. Qual a minha orientação para a primícia? Preste atenção. Quanto que é a primícia do seu dia? 2 horas e 40. Ok? Então, meu conselho para vocês, eu faço isso. Então, a primícia ela é obrigatoriamente o domingo, por isso que Jesus é a primícia dos mortos, tá? Mas ela é obrigatoriamente o domingo, porque é o dia depois do Shabat, ok? Então, nós retiramos agora 2 horas e 40 do nosso dia ao Senhor. Então, tenha um tempo, eu sei que tem o seu culto, né? Tem o seu tempo, mas tenha o seu tempo com o Senhor e faça uma oferta. Faça a primícia, sua oferta de primícias. Não é essa oferta de primícias não é igual à primícia do ano ou a primícia do mês, ok? Então faça uma oferta ao Senhor. Você pode primiciar o seu ano, quanto que é o, mas apresente uma oferta. Eu não gosto de estipular valores, mas apresente uma oferta ao Senhor, ok? E aí terminamos assim então, pães asmos, primícias e contagem do Homer. Todas as semanas nós vamos falar qual vai ser o elemento acrescentado. Ok? Ou seja, de agora até daqui 50 dias você não vai mais comer fermento. E aí porque a gente vai acrescentar coisas novas toda semana. Ok? E aí, última coisa, último detalhe, todos os dias você vai receber nos grupos também um devocional, lembrando você do Homer. Então, nós dividimos aí dias específicos que eu vou estar mandando, o Moacir vai estar mandando, a Ângela, a apóstola Cida, outras pessoas, a apóstola Josi, enfim. Então nós vamos ter algumas coisas e a Dani, e todos os dias você vai receber um devocional de algum desses. E aí a gente vai contar juntos. Por isso que nós estamos jejuando juntos e recebendo um devocional para criar. O que é o homem? É a expectativa da chegada de Pentecostes. Jesus passa, quando lá em Atos 1 ele fala assim: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui, Jesus, ele tava, parece que pra gente é tipo assim, espera aí o que vai acontecer. Mas Jesus sabia, e os discípulos também sabiam do que ele estava falando. Por quê? Porque agora Jesus ele está na última semana. Ele está falando isso na última semana. Porque a Bíblia diz, faz a conta comigo. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites, assim como Jonas na barriga do peixe. Depois ele ficou 40 dias com os seus discípulos na terra. Então, isso dá 43. A última semana, faltando 7 dias para dar Pentecostes, ele diz esperar em Jerusalém. Todo o povo estava contando. Então, quando ele diz para os discípulos esperem em Jerusalém, os discípulos sabiam que ele estava falando para esperar. Por isso que no cenáculo eles estão reunidos em Pentecostes. Porque alguma coisa ele prometeu no final da espera. Então, a contagem do Homer é essa expectativa do que esperamos em Jerusalém. É a festa do Espírito Santo, da colheita. Ok? Então, nós vamos contar juntos e criar essa expectativa até Pentecostes. Pode falar, pastor? Gui, então, só para poder organizar aqui a data certinho. Na verdade, então, a gente começa esse jejum, tanto juntando o do fermento, junto já entrando na contagem do homem, então a gente começa no entardecer do dia 2, correto? Porque Pastor, para a pensa, na gente não. verdade, é amanhã. Isso, pensa é amanhã. Para a gente não Aí a gente entrar. começa no. Ah, Isso. Mas como a gente conta o nosso dia da meia-noite, vamos mudar. entendi. Só Então, para no não, dia 2. causar confusão. Porque senão a gente vai falar assim, entardecer do dia 2 aí fica difícil o cálculo, tá bom? Então, no dia Então, 2, a partir do dia isso. 2, meia-noite do dia 1 para o dia 2, começa então a contagem do homem, Quinta-feira a correto? gente não come mais. Isso, quinta-feira de manhã a gente já não tá mais Em comendo. jejum do fermento, primeira semana. Que aí vai Isso. culminar, vai fechar no dia 20 do 5. Isso. Aí toda quinta-feira alguma coisa vai ser acrescentada.
Algo novo vai ser acrescentado. Sim. Quarta-feira, nós avisamos o que vai acrescentar. Tá bom? Tá ok. Tá joia. Gente, alguma dúvida? 2 minutos para você falar, tirar dúvidas, se tá certo, se não tá. E eu só quero também complementar que o nosso próximo encontro online vai ser no próximo Rosh Hodesh, tá, gente? Na virada do mês bíblico. Então a gente vai anunciar lá. E nos grupos você vai receber diariamente uma pequena devocional que é a contagem do Homer, que a gente vai fazer para gerar no nosso coração aquela expectativa pelo dia de Pentecostes que nós também vamos comemorar online, tá? Desde o início do ano bíblico, a virada ali em Nissan, nós passamos a comemorar as festas principais online, tá Isso, bom? Era isso que eu isso. queria avisar. Meu último conselho para vocês, agora eu encerro de verdade. Biblicamente, na festa dos pães asmos, que é essa próxima semana, de quinta a quarta-feira que vem, o Senhor orientou comer os pães asmos todos os dias. Então você pode ali fazer uma ceia, ok? Com uma bolachinha creme crack, ou se você tiver matzá na sua casa, tá tudo bem, né? Mas coma lembrando disso, lembrando das festas. As festas são memoriais, são para trazer a memória. Então nós lembramos, Senhor, obrigado pela Páscoa, obrigado pelo aceleramento, obrigado por que sair desse lugar. E selando isso. Então, meu conselho para você, nós não vamos fazer juntos em live porque são 7 dias, mas faça isso na sua casa, sozinho que seja, tá bom? Eu como todos os dias. Deus abençoe, gente. Shalom, shalom. Muito obrigado. Bom ter vocês aqui. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe. Eu fiz minha WhatsApp. Pena que você não pode estar aqui para comer um pedaço. Tá Eu uma tô delícia. Vou fazer vendo. amanhã. Manda Já para vou fazer mim. a minha para a semana toda. Vou fazer amanhã minha, pra ceia aqui de casa. Shalom, Shalom, shalom. querido. Boa Alô, noite. Deus abençoe. Deus Shalom, queridos. abençoe. Deus prazer. abençoe.